Bom dia, nós somos o Grupo E e hoje nós vamos explicar um pouco sobre a aula 21, que trata das aplicações das leis de Newton a movimentos verticais. E nós vamos nos aprofundar no problema do elevador. Uma pessoa encontra-se dentro de um elevador sobre uma balança de mola. Embora ela seja chamada comumente de balança, ela indica a intensidade da força trocada com a pessoa. Portanto, trata-se de um dinamômetro. Quando nós tratamos de balança, nós estamos falando sobre um medidor de massa. Não é peso e nem a intensidade. A balança, ela mede massa. Então, quando nós tratamos que uma balança dentro de um elevador, ela mede intensidade, na verdade, a balança é apenas um nome popular. Isso que nós chamamos de balança é um dinamômetro. Então, a balança, ela originalmente mede a massa e um dinamômetro mede a intensidade. Agora nós vamos falar sobre as considerações sobre a pessoa em cima da balança, que na verdade é um dinamômetro, dentro de um elevador. A primeira coisa que a gente pode ressaltar aqui é que a força que a pessoa aplica na balança de uma mola é uma força normal e não uma força-peso. Para relembrar a diferença entre a força normal e a força-peso, a força normal é uma força de superfície contra superfície, ou seja, a força normal sempre vai existir quando um corpo está em contato com uma superfície de apoio, quando o corpo está apoiado em algo. E a força-peso, diferentemente da normal, é uma força que existe sobre todos os corpos, sendo exercida sobre eles por meio do campo gravitacional da Terra. Então, todos os corpos que estão dentro do planeta Terra, automaticamente eles estão sujeitos a possuir essa força-peso, certo? Então, essa é a diferença da força normal e da força-peso. Quando nós tratamos de uma pessoa que está dentro do elevador, a força que é aplicada na balança não é a força-peso, como pode ser facilmente confundido. Na verdade, a força que é aplicada na balança é a força normal. A indicação da balança de mola é a intensidade da normal. Então, a indicação que a balança mostra não é a massa da pessoa, e sim a intensidade que essa força normal está aplicando sobre a balança, que no caso é um dinamômetro. A força normal e o peso da pessoa podem ou não ter a mesma intensidade. Então, eles podem ter intensidade de mesmo número, intensidade equivalente, ou elas podem ser diferentes. A leitura da balança sempre difere da intensidade do peso da pessoa quando o elevador apresenta aceleração, ou seja, o peso, a intensidade do peso da pessoa em um elevador parado, ele é diferente da intensidade do peso de um elevador em aceleração. Isso acontece porque quando o elevador está parado, a força normal e a força-peso elas acabam se tornando nulas. E isso é diferente de quando um elevador está em aceleração. Então, a teoria é isso, e agora nós vamos para o exercício. Bom dia, eu sou a Ana Luísa e aqui eu vou resolver um exercício da tarefa mínima com vocês. E eu vou ler ele com vocês e depois eu vou explicar a conta. Bom, uma pessoa de massa igual a 80 kg está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada, que indica o peso em newtons. Conforme o desenho abaixo, quando o elevador está acelerado para cima com uma aceleração constante de intensidade a 2 metros por segundo ao quadrado, a pessoa observa que a balança indica o valor D. Aí ele dá aqui que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, quais são as informações que eu tenho aqui? A nossa massa, e já dá para descobrir o peso, que peso é igual massa vezes gravidade. Se a massa é 80 kg, o peso é 800 newtons, porque é vezes 10. Ele tá falando para considerar a gravidade como 10 aqui nesse exercício. Então, já dá para usar a fórmula. Como a gente tem um elevador que tá indo para cima, imagina que eu tô com uma coisa e eu tô indo para cima. Eu tô indo contra a gravidade, ou seja, a minha força-peso vai ser menor do que a minha força de contato, porque eu estou fazendo um movimento para cima e entende? Eu estou pressionando essa coisa, ao mesmo tempo que ela tem um peso menor, ela tem uma força de contato maior. Ou seja, o meu N, que é o que ele quer descobrir,
que é o valor que a balança vai indicar, porque é o valor que ele tá exercendo sobre a balança que ele tá em cima, dentro do elevador. Então, agora eu vou mostrar a conta pra vocês e é isso. Bom, o exercício que a gente vai fazer é esse aqui, do elevador, que eu já li com vocês. E as informações que a gente tem é o peso, que é igual a 800 Newton, que é a massa vezes gravidade. A normal, que é o que ele quer saber. A massa, que é igual a 80 quilos. E a aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A fórmula que a gente vai usar é N menos P, que é igual a massa vezes a aceleração. Bom, é N menos P, como a gente já viu, porque o N, que é a nossa força de contato, é maior que a nossa força peso. Então, vamos começar aqui. Nosso peso é 800 newton, então a gente vai fazer N menos 800 é igual a 80 vezes 2. É uma conta muito fácil. Aqui a gente passa o 800 para o outro lado positivo, porque ele estava negativo. Aqui a gente aproveita e já coloca 160. E 160 mais 800. N é igual a 960 newtons. É isso, espero que tenha ficado bem claro o entendimento. Espero que vocês tenham gostado, é uma conta bem simples de resolver. E é isso.